Olá, eu espero que esse vídeo encontre vocês bem. Eu sou a Cintia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas, também mentora de carreira com foco em tecnologia e dados. E esse é mais um vídeo dessa série que eu estou fazendo de transição de carreira. Transição de carreira não é o meu lugar de fala e por isso eu estou trazendo alguns convidados aqui que passaram por essa jornada. Eu consigo orientar as pessoas, mas eu não tenho o lugar de fala das dores que teve aí quem passou por uma transição de carreira. E hoje eu trouxe aqui o Fabiano. Eu vou pedir para o Fabiano se apresentar inicialmente na sua versão de fábrica, Fabiano. Primeiro, obrigada aí por você ter topado esse convite de trazer aí, compartilhar com o pessoal essa sua trajetória. Eu não vou dar spoiler da sua profissão anterior, a gente vai descobrir aí ao longo desse vídeo. Então, se apresenta para a gente aí quem é o Fabiano e dá uma visão de quem era o Fabiano ali recém-formado, começando no mercado de trabalho. Quem era esse Fabiano? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, viu, Cíntia? Obrigada a Sinto você muito por ter aceitado. lisonjeado. É um prazer estar aqui com vocês todos. Bom, eu sou o Fabiano, eu me formei em veterinária, tá? Então, minha área inicial é biológicas, só que cheguei a trabalhar 2 anos, tá, com veterinária. Trabalhei em clínicas de pequenos animais, fiz especialização em pequenos animais. Nesse período que você formou, você trabalhava ainda na veterinária, que não é uma transição de carreira comum, que a gente vê muito pessoal saindo de engenharias, de administração e vindo para a área de tecnologia, mas você estava na veterinária. O que que deu no Fabiano lá atrás, quando você estava num dia numa clínica, atendendo animais de pequenos portes? O que que deu? Qual que foi o estalo que deu no Fabiano e falou: eu vou fazer uma transição de carreira? Era uma dor que você tinha da profissão? Era alguém que você tinha como inspiração? O que que aconteceu para você sair da veterinária e chegar na tecnologia? Olha, Cíntia, na verdade, eu sempre tive familiaridade com tecnologia, tá? Em casa, nós tínhamos uns computadores. Eu comecei, para você ter uma ideia, eu comecei a brincar com tecnologia quando eu era criança, tinha o quê? Uns 10, 12 anos. Então, eu fiz alguns estágios em fazendas de confinamento de gado. Então, você via claramente que não tinha naquela época não existia. Eu me formei em 99, tá? Só para vocês terem Uhum, uma ideia. Então a gente não tinha muita tecnologia nessas fazendas, né? Era Office e tudo através de planilhas, né? uhum, E aquilo lá foi me aquela coisa de você unir a tecnologia com a parte de veterinária, com a parte de criação de animais. Aquilo lá foi uma coisa que foi me atraindo. E aquilo lá já comecei a ter atração pela parte de programação desde lá, onde eu uhum, tinha que fazer planilhas, fazia botões, fazia comportamentos com as planilhas, né, diferentes. Quando você sabe VBA, né, você consegue uhum. fazer coisas mais interessantes. Aí comecei também a trabalhar com Axis na época, que eu não tinha muito conhecimento. Aí também comecei a trabalhar ver a parte de banco de dados, como que funcionava, como que eu importava dados de um lado para o outro. Aí eu conheci o SQL Server. Isso tudo trabalhando com veterinária, né? Mas, assim, sempre com o olho na tecnologia. Ele tinha um SQL Server, que era o banco de dados mais específico, né? Aí eu Uhum. comecei a estudar como eu poderia pegar dados do SQL Server, inserir dentro do Axis e fazer relatórios, a questão de gráficos, enfim, um monte de coisa. Então Hum, você estava no mundo ainda, desculpa te cortar, você estava ainda no mundo da veterinária, mas a tecnologia já tinha lá aquela questão, aquele bichinho que tinha te mordido desde lá dos 10 anos, e você começou a ver a tecnologia como algo que poderia, era um hobby, mas que te ajudava e te agregava como um profissional de veterinária, era isso? Exatamente.
Então isso eu acho que começou por uma curiosidade, né, e começou a crescer de uma forma, assim, que eu vi que não dava mais para voltar atrás. Porque a paixão foi tão grande por essa questão, né, de a questão dos dados em si, né, tudo se relaciona a dados, por exemplo, você está fazendo você tem uma criação, né, então você tem que guardar dados daquele animal, muitas vezes você tem Sim, rastreamento. Então, eu fui migrando, assim, aos poucos, mas assim, eu via que era um caminho sem volta, né. Que quando eu comecei a trabalhar com a tecnologia, com a parte de programação, eu falei: "Cara, é isso que eu amo esse negócio", né. Se eu puder trabalhar com a área de biológicas ou fazer alguma coisa numa pesquisa, eu vou embora, mas, cara, isso aqui não volto mais. Eu acho que daqui não tem mais volta. e É achou. tecnologia para ser pra me achei, realmente. Legal. Então a sua transição ela foi totalmente orgânica. Começou como um hobby, uma coisa que você gostava e tomou uma proporção até que chegou uma hora que você falou: "Virei a chave". Só uma Exatamente. curiosidade aqui, eu estava ouvindo você falando que você se formou em 99, que você começou aí realmente estudar a parte, né, de, aplicações para veterinária, para controle. Eu me formei em 99 também, e Sim. quando eu me formei, eu trabalhava numa empresa que era uma soft house que fazia controle de rebanho de gado leiteiro. Olha Olha essa só que sinergia, e a interessante. gente nem sabia que tinha, né, tanta coisa, o universo aí coloca a gente junto e vê essa sinergia aí. E quando você olha para trás, Fabiano, essa jornada toda que você teve aí da veterinária, de começar ali a ensaiar coisas para te apoiar no seu dia a dia da clínica e fazer toda essa transição. Qual que foi o passo que você entende que foi o mais importante que você fala: "Se eu não tivesse dado esse passo aqui, eu não teria tido o sucesso que eu tive"? Tá. A partir desse momento, né, que eu comecei a prestar serviço, eu também comecei a olhar outras empresas para poder trabalhar. Tipo, uma empresa exclusivamente de tecnologia, né. Sim, perder aquele medo, porque lógico, eu fui com muito medo, muito receio. Só que, assim, eu simplesmente enfrentei o medo, porque, quando eu lembro até hoje a sensação de quando eu abri o sistema no meu computador, no meu Visual Studio na época, trabalhava com a plataforma da TNET, né, eu vi aquele monte de projetos gigantescos, um monte de coisa, eu falei: "Meu Deus". Aquela hora eu falei: "Será que eu saio correndo ou", né, eu pensei em sair correndo, só que eu falei: "Não". É assim, eu sou muito movido por desafios, né. Então, nessa hora que eu vi o grande desafio que eu ia ter pela frente, era uma coisa que metia medo, mas ao mesmo tempo uma coisa que me agradava muito, né, ter esse frio na barriga, esse Adrenalina. desafio. Adrenalina, exatamente. Bom, Fabiano, quem está ouvindo a gente aí até agora, deu para perceber o quanto você é movido realmente a desafios, como você disse. E aí eu vou roubar um pouquinho do jogo, porque eu tenho um histórico da parte finalzinha aí dessa sua trajetória. Você saiu da veterinária, ingressou e pulou de cabeça no mundo de tecnologia, mas eu sei que você agora fez uma nova transição aí, dessa vez um pouco mais suave do que de veterinária para tecnologia, se aí agregando, né, a área de dados e uma cadeira de gestão. Como tem sido esse novo desafio? Ele porque da tecnologia para o dados, a gente consegue trazer muita coisa, porque é em gestão de dados, é modelagem, e é muita coisa do que você já fazia quando era programação. Quando a gente fala de um processo de gestão, ele é programação pura, é back-end puro. Mas a cadeira de gestão é algo novo para você. Como que está sendo aí assumir, e eu sei, né, o tamanho do desafio, o presente que é esse desafio que você recebeu. Como que tem sido essa nova trajetória aí como um gestor na área de dados? Olha, Cíntia, eu tive um outro milestone, um outro marco, que foi muito importante para
nessa questão de adquirir mais maturidade, agora na parte de gestão também, né? Mas tanto na parte de equipes, de questão de gerir equipes, enfim, né? Ah, trabalhando com cerca de 10, 11 anos na área de programação, eu fui convidado para trabalhar em uma outra empresa para trabalhar com automação de processo, RPA, Uhum, né? Nessa empresa, eu trabalhei muito tempo com RPA. O RPA, como o próprio nome fala, é como você faz automação de processos. Então, você uhum, acaba lidando muito com dados também, que você retira dados de RPs, por exemplo, com SAP, você faz o tratamento desses dados e coloca em um dashboard, né, ou em alguma ferramenta de visualização. Nesse tempo que eu estive lá, eu fui também designado para. Era uma empresa grande, só que ela não tinha área de dados uhum. propriamente dita, né? E eu fui designado para implementar a área de BI nessa empresa. Tá bom. Aí, que foi um belo desafio. Então, eu tive que ir fazer benchmark, fazer os principais players do mercado, fazer uma pesquisa. Então, eu pesquisei essas ferramentas, né, de mercado, que é Power BI, Tableau. Então, eu fui com os principais players, fui conversando com eles, fiz entrevistas um teste de cada ferramenta. Aí cheguei numa outra ferramenta lá específica e implementei o BI dentro dessa empresa. Legal. Nesse momento, eu tive uma experiência muito grande em lidar com pessoas, né? Com todo tipo de pessoas, com todo tipo de situações, né? Que me trouxe, assim, eu não sou uma pessoa mais novinha, né? Então eu já tenho uma certa maturidade para lidar com pessoas, né? Então a gente vai aprendendo. Então o meu comportamento ele foi moldado, ele foi melhorando e ainda tem muito a melhorar, lógico, né, que a gente sempre está, somos mutantes, né, a gente sempre vai mudando Bastante conforme a nossa evolução, né? experiência, bastante evolução, né. E agora, mais especificamente, eu estou numa área de gestão, mas como coordenador. É uma coisa assim que para mim é muito prazeroso, porque eu estou fazendo exatamente o que eu amo, que é trabalhar na área de dados. Eu fico muito na parte de engenharia de dados, né? É, que a gente tem uma nuvem lá, então eu fico muito nessa parte, pesquisando novas tecnologias, aprendendo, responsável também por espalhar para minha equipe todo o meu conhecimento adquirido através de anos e anos, né, de experiência na área de tecnologia. Então é muito prazeroso eu poder dar esse conhecimento, espalhar esse conhecimento para que eles também melhorem como pessoas e como profissionais, né? E é uma forma de eu também sempre me manter atualizado, né, com essas novas tecnologias que vão surgindo ao longo do tempo. Sim. Então, para mim está sendo muito prazeroso, viu, Cíntia? Para mim, assim, eu posso falar que tá sendo uma fase muito legal, onde eu tô podendo evoluir muito como profissional e como pessoa também. E para a gente concluir aqui, Fabiano, imagina que hoje vai chegar algum profissional aí com 2, 3 anos de profissão, ele é um veterinário, e ele é um Uhum, veterinário que ele é apaixonado pela tecnologia, e ele vai conversar com o Fabiano, mas o Fabiano uhum, só pode dar um conselho para esse profissional, para que ele facilite aí, que você é uma espécie de mentoria, só que você só pode dar um conselho para ele, do que você, na sua trajetória, você fala: "Cara, não deixa de fazer isso aqui, porque isso aqui foi o passo mais importante que eu dei durante toda essa minha jornada, de quando eu estava lá clinicando, como veterinário na clínica, e agora que eu estou como um coordenador de um time de dados". Qual que é o uhum. principal passo que você indicaria para essa pessoa?
Olha, eu vou falar a mesma coisa que eu ouvi, que foi uma situação que eu acabei pulando, tá, mas agora eu lembrei que vai ser, assim, foi Olha agora. perfeito para mim. Me deu, assim, uma força gigantesca. Na época que eu trabalhava para essa empresa que exportava, foi um professor, que era um professor doutor de estatística, ele é da Exalc. E ele me falou uma coisa, eu falei toda a minha história para ele, e eu sou veterinário, ele falou assim: "Olha, vou te falar uma coisa, eu também sou". Eu cresci no olho, eu falei: "Sério que você é?" "Sim, eu fiz", aí ele falou para mim: "Eu implementei o RP na Toyota, eu sou, doutor em estatística, eu fiz um monte", ele falou tudo, o portfólio dele, o tanto que ele fez na área de tecnologia, que era gigantesco, né. E ele falou uma coisa para mim: "Você tem um negócio que outras pessoas que entram direto da tecnologia não têm. Todo esse conhecimento que você tem de sistemas orgânicos e da interação que os sistemas orgânicos têm, é uma lógica que outras pessoas não vão ter. Então, você tem conhecimento de sistema orgânico, você tem sistema respiratório, circulatório, tem a parte de neurônios, né? Então, tudo isso, toda a fisiologia, ela se interage, né? E é um sistema orgânico. Então, não tem coisa mais complexa que isso. Então, quando você pegar um sistema de uma empresa, você vai tirar de letra, porque é um sistema orgânico, né? Só que é diferente. Você tem a parte de departamentos, né? Cada departamento tem uma função dentro da empresa e todos eles se interagem. Então, esse pensamento lógico que você tem, ninguém mais tem. Então, é só você usá-lo. Ele falou desse jeito para mim. Aquilo lá me abriu uma porta, me deixou uma tranquilidade, assim, me deu uma força tão grande que fez com que eu só me fortalecesse ainda mais e seguisse nessa área de tecnologia. Nossa, só esse seu último depoimento, eu acho que já valeu a nossa conversa inteira, porque ele mostra o quanto não importa a área que você sai, você Sim, sempre consegue pegar toda a bagagem que você tem e ressignificar em outra área. Se amanhã você decidir, porque assim, antigamente era muito comum, né? A pessoa formava e acabou. Já está formado, uhum, pegou o diploma e agora é só trabalhar no geral, entrava numa empresa e ia até aposentar, né? Hoje o nosso mercado, uhum, a gente passa aí por várias empresas e não só por várias empresas, mas por várias profissões. E essa ressignificação do o que você sai de uma área de veterinária e você consegue aplicar isso dentro de uma organização, dentro do meio corporativo, é o que faz essa mágica e é o que faz o profissional não começar do zero. Ele já começa com uma bagagem gigante. O profissional ele só precisa ressignificar. Então, Fabiano, mais uma vez, obrigada por você ter trazido aí a sua história, é uma história muito bacana. Eu espero que inspire muita gente que está aí avaliando esse momento de transição e está nesse momento de pensar, poxa, mas eu fiz veterinária, eu fiz, sei lá, medicina, eu fiz direito e não tem nada a ver com tecnologia. A gente consegue ressignificar tudo isso. Então, assim, muito sim, obrigada por você ter topado bater esse papo, contar aí a sua trajetória. E aí eu vou deixar aí uns minutinhos aí também para você dar um recado final aí para o pessoal, se quiser passar mais alguma coisa. sim. Eu que agradeço, tá? É um prazer contar minha história. Tomara que inspire muita gente. Fabiano, muito obrigada mais uma vez. A gente agora está na mesma área aí de dados. Se tiver alguma coisa aí que você precisar da minha ajuda, que você achar que eu possa te apoiar, que a gente possa trocar ideias, conta 100% comigo. Você tem meu contato no WhatsApp, tem meu LinkedIn, a gente vai trocando ideia. Cuida lá dos meus meninos. Opa, Eu pode sei que deixar. você tem um time muito bom. E obrigada, gente. Quem acompanhou a gente aí até aqui, muito obrigada pela participação.
Eu volto no mês que vem com mais um entrevistado aí de uma carreira, de uma transição de carreira, seja para a área de tecnologia ou de dados, para trazer essa significação, essa ressignificação do conhecimento para vocês. Um beijo e até a próxima. Valeu, pessoal.